Olá pessoal do oitavo ano, aqui é o professor Michael Douglas, falando com vocês novamente sobre nossos kits de atividade. E agora a gente vai tratar do kit de atividades número 8, certo? Esse kit bem aqui. E a gente vai começar um assunto novo chamado eletricidade, que está no capítulo 7 do livro de vocês, tá? Começando pela página 176. Aí pergunta o seguinte: os fenômenos elétricos são comuns no nosso dia a dia. Cite exemplo desses fenômenos. Os fenômenos elétricos, pessoal, tem a ver com a eletricidade. Essa eletricidade que faz com que a gente sobreviva a esses dias atuais. Como seria nossos dias atualmente sem eletricidade, sem energia elétrica nas nossas casas, sem energia elétrica nos nossos celulares, sem energia elétrica para iluminar, para ajudar a iluminar as lâmpadas, para tudo que vocês imaginarem, a energia elétrica está presente. Então, cite fenômenos da eletricidade no nosso dia a dia. Por exemplo, um raio, quando você vê um raio no céu, é um fenômeno elétrico, tá bom? Inclusive, se um raio desse acertar algum ser vivo, pode facilmente matar. Então, vocês vão citar aí fenômenos elétricos do dia de vocês, tá? Um raio, a energia elétrica na casa de vocês, tudo isso vocês podem citar. Fiquem à vontade aí para citar. Vocês podem consultar também a página 176 e ver mais exemplos. A segunda questão pergunta: mas afinal, o que é eletricidade? Essa eletricidade, pessoal, que vocês têm hoje no dia a dia de vocês, o que é a eletricidade? O que é a eletricidade? Vocês podem colocar que a eletricidade é... O que será que vocês podem colocar? A eletricidade é uma força? A eletricidade é Na verdade, vocês podem dizer que a eletricidade ela vai ser uma parte da física ou da ciência, tanto faz, porque quem estuda muito isso são os físicos dentro da área da ciência. É uma parte da física que vai ser responsável por estudar, a eletricidade vai ser uma área da física ou da ciência que vai ser responsável por estudar os fenômenos elétricos, os fenômenos que envolvam as cargas elétricas. As cargas elétricas vão ser, no caso, os prótons e os elétrons lá dos átomos, que vocês vão estudar no 9º ano e no ensino médio. Então, quando vocês estiverem estudando, ouvindo falar em alguma coisa de eletricidade, vocês vão lembrar que é uma parte da física que é responsável por estudar essa questão dessas cargas elétricas, dos prótons e dos elétrons. Então, a eletricidade é isso. E quando a gente fala em eletricidade em si, assim, essa coisa que você usa no dia a dia, ela nada mais é do que uma carga elétrica em movimento, uma corrente elétrica. Esse é o termo certo. Então, vocês coloquem aí direitinho na segunda questão sobre isso. Fiquem à vontade para escrever o conceito de vocês. No exemplo da página 178, um balão é atraído pela flanela. Quando você pega a flanela, encosta no balão, faz aquele atrito, ele começa a ser atraído um pelo outro. Por que será que isso acontece? A letra A diz: porque elas adquiriram cargas elétricas semelhantes. Pessoal, cargas elétricas semelhantes na ciência, na natureza, já diz aquele velho ditado, né? Os opostos se atraem. Isso é verdade. Cargas elétricas semelhantes, os iguais se repelem, eles vão se afastar. Então, o balão, se ele tivesse positivo e a flanela positiva, eles iriam se afastar. Como um é positivo e o outro é negativo, eles se atraem, os opostos se atraem. Adquiriram cargas elétricas opostas, tranquilo. Letra C, adquiriram cargas elétricas negativas, adquiriram cargas elétricas positivas. Se eles tiverem a mesma carga, negativa ou positiva, eles vão se repelir, vão se afastar. E esse não é o caso, tá bom? Eles vão se atrair, uma questão de cargas opostas. Na natureza, cargas elétricas positivas atraem cargas negativas. Eu acabei de explicar sobre a questão dos opostos. Aí vocês colocam verdadeiro ou falso. Na natureza, a matéria é feita de átomos, sendo os átomos possuem partículas com cargas elétricas positivas e os elétrons com cargas negativas.
Na natureza, a matéria é feita de átomos, sendo que os átomos possuem partículas com cargas elétricas positivas e os elétrons cargas negativas. Isso é essa finalzinha, desconsiderem. Os prótons vão ter sempre carga positiva, próton positiva, elétron negativo. Os prótons têm carga positiva, ficam lá no núcleo, cargas positivas. Os elétrons ficam girando em torno do núcleo, têm cargas negativas, tá? Então, marquem verdadeiro ou falso. História e ciência. Isso aí vocês vão encontrar lá no livro de vocês, falando um pouco sobre os cientistas. Alessandro Volta, que foi um italiano, que ele fez lá uma pilha gigante, vamos dizer assim. Juntou lá um monte de eletrodos e fez uma pilha gigante, ficou muito famoso. E hoje em dia ele tem uma homenagem de volts. Se você for medir alguma coisa de 500 volts, 5 volts, é uma homenagem a esse rapaz aqui, esse cientista chamado Alessandro Volta. Aí vocês vão dizer o que foi que ele fez. O americano Thomas Edison, ele ficou muito famoso por ter uma briga grande lá na questão da guerra das correntes com o Nikola Tesla. Eles trabalhavam muito essa questão de eletricidade. E o Thomas Edison, ele fez várias coisas ao longo da carreira dele, ele fez várias coisas dentro da área da elétrica, inclusive ele ficou muito famoso por questão de desenvolver lâmpadas. Então ele ficou muito famoso por desenvolver lâmpadas, certo? Ele testou de tudo lá no filamento para fazer o filamento lá incandescer, ou seja, emitir luz, e até que ele chegou a um fio de tungstênio, que é um material muito bom e muito resistente, aí que é usado em lâmpadas incandescentes. Essas lâmpadas incandescentes caíram em desuso hoje em dia, porque elas gastam muita energia, elas aquecem muito, perdem muita energia na forma de energia térmica. Então, hoje em dia é preferível luzes fluorescentes ou luzes de LED. A oitava, para nos protegermos de choques elétricos e proteger os próprios sistemas elétricos, são utilizados materiais isolantes, porque tem os materiais que são isolantes e os materiais condutores. Os materiais isolantes são aqueles que dificultam a passagem da corrente elétrica, aí você isola ele para você não pegar aquele choque, e tem os materiais condutores, que é aqueles que você usa para transmitir a eletricidade, transmitir a corrente elétrica. Então, tem geralmente os metais, são bons condutores de eletricidade, e os outros materiais são mau condutores de eletricidade. Por exemplo, o papel não conduz a eletricidade porque ele é derivado da madeira. A madeira também não conduz muito bem a eletricidade, a borracha também não, o plástico também não. Tanto é que muita gente nas residências pega o plástico e enrola lá nos fios para proteger do choque elétrico, porque eles são bons isolantes. Por exemplo, as pessoas vão lá mexer no circuito elétrico, põem umas luvas aqui de borracha para não pegar choque, umas luvas de algum material isolante. Aí vocês marcam aí aqueles que são exemplos de isolantes elétricos. A letra A diz que é o alumínio, cobre, zinco. Os fios, o interior dele é feito de cobre, então ele não é isolante, ele é um bom condutor. Letra B, plástico, borracha e ferro. O ferro também é um bom condutor, porque é um metal. Letra C, madeira, plástico, borracha. Letra D, couro, cobre e alumínio. O ouro é o melhor condutor elétrico que existe atualmente. Os filamentos de ouro são muito bons para fazer circuitos elétricos, tanto é que muitos desses materiais de alta tecnologia, computadores, supercomputadores, dentro tem os filamentos de ouro, porque eles são bons condutores de eletricidade. Aí vocês marcam aí, pessoal. Qualquer dúvida, estou no privado. Qualquer coisa, só me chamar que eu ajudo vocês. No mais, é só isso. Muito obrigado. Tchau.